Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Este é o curso ADVEC. Nós estamos falando agora sobre vida cristã e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a cada um de nós. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Deus criou o homem para a sua glória e o fez à sua imagem e semelhança. Portanto, a Bíblia nos instrui a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Obviamente, essa verdade implica na responsabilidade que temos como representantes de Deus, que devem refletir a sua glória neste mundo, como servos a quem Ele concedeu a gestão de bens e recursos. O que significa mordomia cristã? A mordomia é o ofício do mordomo. O mordomo é aquela pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo ele é um administrador. A palavra mordomo vem do latim major domus, que significa administrador de uma casa, no sentido de indicar o empregado mais importante de uma propriedade, abaixo do dono da propriedade, certamente. Então, se o mordomo basicamente ele é um administrador do bem alheio, a mordomia é o exercício desse ofício. E no Novo Testamento, a palavra grega oikonomia faz referência ao mordomado ou ao exercício de ser mordomo, de cuidar daquilo que não é nosso, que pertence a outra pessoa. A palavra vai nos indicar, vai nos ensinar que nós somos mordomos de Deus, ou seja, de tudo aquilo que temos recebido como dom da vida, como responsabilidade de bens, de serviços e de relacionamentos. A mordomia cristã deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Talvez você pense, mas esse mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão indo de mal a pior. Deixe-me te dizer uma coisa, guarde isso. A despeito de Deus ter poder para, Ele não interfere na história todo o tempo. Ele permite que nós colhamos o fruto das nossas semeaduras. Mas o fato disso acontecer não significa dizer que Ele não está no controle ou que Ele ainda é o dono de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Temos o costume de nos enxergar como donos das coisas, mas na verdade somos simplesmente mordomos. Olha, quando você veio à vida, eu também vim à vida, foi Deus que nos emprestou o fôlego de vida. Por que eu digo que nos emprestou? Porque se Jesus não voltar e nós nos encontrarmos com a morte, esse fôlego de vida retorna para aquele que nos deu. A vida termina. A Bíblia diz que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 22. Tudo que há no universo é do Senhor. O salmista, no Salmo 24, ele vai nos ensinar que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e aqueles que nele habitam. Já em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai mostrar que o homem foi chamado à mordomia, ao cuidado. Logo após Deus ter criado o homem, Ele lhe comissionou, Ele lhe chamou a cuidar e sujeitar a criação, cuidar do jardim
e também dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre todos os animais que se moviam sobre a terra. Adão foi o primeiro mordomo da história da humanidade. Às vezes pensamos que Adão estava brincando no jardim, e há quem pense que o trabalho ele é fruto do pecado. Não, o que é fruto do pecado é o cansaço proveniente do trabalho, porque no estado perfeito o homem trabalhava, ele cuidava e lavrava o jardim. O salmista Davi também vai falar sobre mordomia do homem, no sentido do domínio otorgado por Deus a ele sobre toda a sua criação, lá no Salmo de número 8. Então, como mordomos de Deus, somos responsáveis por tudo que Ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. A nossa mordomia se estende desde o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo e o conhecimento que recebemos, e até mesmo sobre o nosso corpo. Por isso que a palavra do Senhor diz que quem destruir esse corpo, que é o templo do Espírito, Deus também o destruirá. E se nós ampliarmos essa visão de mordomia, como eu disse, sobre os recursos do planeta, nós vamos ver como a humanidade, de forma gradual, ela tem destruído tudo aquilo que o Senhor nos confiou para que nós vivêssemos bem aqui. A mordomia cristã é algo muito importante na relação do homem com o homem e na relação do homem para com Deus. Como alguém pode ser um bom mordomo quando se é inimigo do seu Senhor? É exatamente esta a situação do homem para com Deus. O ensino bíblico sobre mordomia do homem revela algo terrível a nosso respeito. Nós somos os culpados por tudo de ruim que acontece nesse mundo. Porque quando Deus o criou em estado perfeito. Em estado perfeito ele legou ao homem. Tudo que começou a acontecer de errado e toda a degradação pela qual o planeta tem passado começa a partir do momento em que o homem pecou. Como foi dito, Deus é o dono de tudo e nos outorgou a responsabilidade sobre aquilo que lhe pertence, é dele. Mas a história da humanidade tem mostrado que, na maioria das vezes, a mordomia humana tem sido falha e, muitas das vezes, trágica. Adão, por exemplo, foi o primeiro mordomo infiel. Falhou em obedecer à ordem do Senhor e lançou sobre toda a humanidade um estado de rebelião contra Deus. Consequentemente, a criação foi submetida a uma maldição e aos efeitos do pecado. Não foi apenas Adão, Eva, que agora deveriam morrer, Eva ter filhos com dores e Adão comer do suor do seu rosto, mas a palavra do Senhor vai dizer que por causa daquela escolha, agora a terra produziria cardos, são espinhos muito grandes. Tem árvores no Oriente, também na nossa nação, no Brasil, que às vezes você passa e você vê, são árvores impossíveis de serem escaladas, não dá para subir, porque desde da parte da raiz, subindo até o topo, ela é toda revestida por espinhos muito grandes, você não tem uma condição de subir naquela árvore, não era assim originalmente. Significa que, em sua natureza caída, é impossível que o homem seja um bom mordomo das coisas de Deus. É verdade que, pela graça comum que Deus derrama sobre nós, sobre a humanidade, nem todos são tão maus quanto podem ser. Há muitos não cristãos caridosos que se mostram muito preocupados com a mordomia dos recursos naturais, sociais, econômicos, culturais e vai por aí afora. Mas, a parte de Cristo, sem o novo nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus, que muda a inclinação do nosso coração, do coração do ser humano, que lhe dá uma nova natureza alinhada com a vontade do Senhor, o homem jamais poderá desempenhar a mordomia para a qual foi chamado
em seu sentido mais pleno, mais amplo. Por isso, a mordomia cristã deve ser o exemplo de mordomia que originalmente todos os homens foram chamados a cumprir. Então, é inadmissível que um crente seja negligente nas questões que envolvem a mordomia cristã. Nós vamos dar uma parada nesse bloco e no próximo bloco nós vamos começar falando como somos chamados a essa mordomia, como somos envolvidos nessa responsabilidade. Nós já voltamos. Deus te abençoe.